Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas de homens. Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Essa manhã, enquanto eu orava, eu meditava a respeito desse embate, ou desse ensinamento de Jesus Cristo. Em dado momento, um dos seus discípulos disse, por isso que eu falei que é embate. Geralmente ele vivia em embate com muitos fariseus, saduceus, religiosos, cheios de si, cheios de autossuficiência, mas eram vazios. Ele mesmo chegou a chamá-los de sepulcro caiado. Por isso ele falava daqueles que honravam com falsas ou com suas tradições, enfim, mas o coração estava longe de Deus. Questionava Jesus, se nós lermos todo o capítulo 15, no início do capítulo 15, nós veremos que eles, através de suas tradições, chegaram a anular um dos mandamentos primordiais, que é honra teu pai e tua mãe, que até hoje é válido, é com certeza. Tudo isso com o intuito de que desde que a pessoa deixasse uma oferta no altar, e trazendo isso para a atual conjuntura, principalmente para a minha vida, e eu paro para refletir no início da minha conversão, e penso comigo mesmo que se Deus não tivesse compaixão de mim, eu teria me transformado num hipócrita, num mero religioso. No início tudo bem, a gente ávido pela palavra de Deus, sedento. Eu acho que todo início é assim, tem que ser assim, deve ser assim. É aquilo que nós chamamos de o primeiro amor. No meu caso, particularmente, eu com certeza passei a jejuar de forma contumaz. Eu li essa palavra, não sei quantas vezes eu li a Bíblia, e o que é uma necessidade até hoje. Não estou de forma alguma dirimindo tais procedimentos, seja no jejum, seja na meditação da palavra, seja na oração. Inclusive, eu gostava muito de ir na igreja, tinha um seminário, cheguei a participar algumas vezes, trouxe para casa várias apostilas e a sigla era JOB, Jejum, Oração e Bíblia. Então, onde que estaria o erro? Em jejuar, em orar, em meditar nas Sagradas Escrituras. Eu lembro que eu cheguei a ter uma mancha escura na minha testa e desfilava com essa mancha achando-me um super santarrão, aquele santão. E por que essa mancha ficou impregnada como estigma na minha testa? Porque eu ficava horas e horas prostrado, forçando a cabeça no chão. Me ensinaram a orar em línguas e eu colocava uma fita cassete, hoje ninguém nem sabe o que é isso, e deixava a fita de 90 minutos girando enquanto eu orava em línguas, sem saber que estava forjando em mim um mero religioso, que começou a distanciar-se de Deus, que achava que levitava. E se duvidasse, eu chegava a pensar que poderia andar sobre as águas, até que vieram as provações e as dificuldades. Na verdade, eu estava me tornando um religioso e começava muito bem, muitas vezes, a preterir certos ensinamentos que são imprescindíveis, que estão aqui nas Sagradas Escrituras. Mas começaram as dificuldades e pela minha própria felicidade, mesmo tomando tantas decisões inadequadas, ao invés de fazer as coisas de uma maneira em obedecer a Deus, sim, é verdade. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, achei super interessante, que haviam dois discípulos, dois monges que eram discípulos, e o mestre chegou diante de um e falou: olha, me arruma um copo com água, estou com sede. Porém, esse primeiro discípulo ignorou
fez um monte de coisas, limpava o templo, fazia como e pensava consigo mesmo: "Não estou tão ocupado e vou ter tempo para arrumar um copo de água? Vou perder tempo trazendo um copo com água?" E não atendeu o que queria o seu mestre. Já o outro discípulo recebeu todo o elogio, porque ele simplesmente se prontificou a ouvir o seu mestre. E imediatamente trouxe um copo, foi na fonte e buscou uma água mais fresca para dar ao seu mestre. Então o seu mestre, ao elogiar o outro de forma revoltada, disse a ele que ele fazia tantas coisas, mas que o mestre não valorizava-o. Porém o mestre foi categórico, foi lacônico e disse: "Este fez o certo, obedeceu aquilo que eu pedi." E quantas vezes nós tomamos decisões que não são aquelas que Deus gostaria que tomássemos, baseado talvez, não digo no egocentrismo, porque no meu caso talvez não fosse nem o fato, apesar de que havia um certo egocentrismo, mas eu poderia chamar isso, não sei se é um neologismo, de uma alma forte, de um temperamento forte, de uma obstinação a qual eu criei a minha própria forma de pensar e de agir, e as coisas teriam que se adequar àquilo que eu pensava. Até que de repente começaram a vir as lutas. Aí eu me reporto também um texto que está aqui, em que Paulo ele fala sobre uma situação que ele viveu tão terrível, na segunda epístola que ele escreveu aos Coríntios. E o incrível é que ele fala de que ele foi ao terceiro céu. Ele começa dizendo: "Eu conheço um homem, não sei se na carne, não sei se no espírito, foi levado ao terceiro céus." E paralelo a isso, parafraseando o que disse Paulo, eu me vi envolvido nessa questão. Porque Paulo, depois que disse que havia visto coisas, ouvido coisas inefáveis, de repente ele disse: "Olha, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não gloriasse, pelo que por 3 vezes clamei a Deus que me tirasse esse espinho." Mas, como está escrito aqui no livro de Coríntios, Paulo disse que a graça de Deus lhe bastava. E Paulo continuou dizendo: "Pelo que me gloriarei nas angústias, nas perseguições e nas tribulações." No versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios: "A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." E Paulo continua dizendo: "Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Pois quando estou fraco, então eu sou forte." Paulo foi um dos, ou se não, o mais usado por Deus. E, no entanto, chegou a clamar a Deus para que lhe fosse tirado um espinho na carne. No meu caso, o espinho na carne se deu na área sentimental, entre tantas outras, para que eu pudesse compreender que eu não passo de uma coisa que fala dentro de outra coisa que anda, que minha sabedoria, a minha capacidade nada é se não é a misericórdia de Deus. Eu sei que é imprescindível que venhamos a consagrar nossas vidas em jejum, em oração e principalmente na meditação das Sagradas Escrituras. Mas todas essas coisas têm que ser feitas por Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, como testifica o próprio Paulo quando escreveu aos Romanos, quando ele disse no capítulo 11, a partir do versículo 33: "Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento do Senhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Quem foi o seu conselheiro?" E ele termina dizendo que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus Cristo, no capítulo 15, questionava aqueles fariseus com suas falsas tradições e com sua religiosidade. Ou seja, os discípulos andavam lado a lado com Satanás, dizendo que estavam com Deus. Eu, no início da minha conversão, comecei muito bem,
mas depois também passei a andar lado a lado de Satanás. E não estou sendo herético, porque o próprio Pedro deixa algo escrito em sua epístola. Na primeira epístola, no capítulo 5 de Pedro, diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Vigiai-vos. Pois o diabo é o vosso adversário. Anda ao derredor bramando como leão disposto a tragar quem quer que o seja. E quantos, infelizmente, hoje estão até mesmo nos altares da igreja. Oram em línguas, falam, enfim, mas o coração estão longe de Deus. Estão lado a lado com Satanás, lado a lado com o diabo.